ligados, que hoje é dia de conhecer. Vamos conhecer juntos sobre os parâmetros curriculares nacionais e as PCNs, documentos que possuem diretrizes que orientam a educação do país e que foram criados em 1997 pelo governo federal. Se você quer saber mais sobre o assunto, assista o vídeo até o final. O ensino de arte nas escolas se torna obrigatório em 1996, com a Lei de Diretrizes e Bases, RDB, e as PCNs surgem um ano depois como um guia para os professores elaborarem as suas aulas. Este material foi elaborado a fim de servir como ponto de partida para o trabalho docente, norteando as atividades realizadas na sala de aula. É importante ressaltar que existem parâmetros para os anos iniciais no ensino fundamental, dividido em ciclo 1, 2, 3, 4 e 5. Para o ensino fundamental 2, dividido em ciclos 6, 7, 8 e 9. E para o ensino médio. Existem PCNs de várias áreas do conhecimento e hoje vamos conhecer especificamente a PCN de arte. Mas antes, vamos ver aonde ela se encontra. Eu vejo hoje, eu tenho uma certa clareza, assim, de que eu quase sou uma artista às avessas, né? Quer dizer, eu fui me tornando artista ou buscando essa importância do fazer artístico, da reflexão artística na minha vida em função da minha carreira como professora. Sou pedagoga, né? Fui formada pela USP, mas sempre dancei. Mas eu não digo dancei, eu fazia aula. Acho que a gente distingue pouco o que é dançar e o que é fazer aula, né? Então eu sempre estive envolvida com a dança, até meu último ano de pedagogia. Essa é uma história que eu até gosto de contar inteira, né? Eu estava fazendo estágio numa disciplina que era magistério de segundo grau, que nem existe mais agora. Resolvi fazer estágio na área de ensino de inglês. Não me pergunte por quê, né? E no meio disso eu estava indo às escolas, pedindo para a diretora assinar, estava fajutando o estágio, estava ficando com um peso na consciência imenso. Fui conversar com a professora, falei, Estela, estou fajutando o estágio, não estou bem, não acho isso certo. E ela perguntou assim, mas Isabel, do que você gosta? Eu gosto de dança. Aí ela inverteu todo o processo. Ela falou assim, olha, mas tem que ser na educação, porque a nossa área é a área de magistério. Eu falei, não, mas não tem problema, eu gosto de educação. Então foi ela que me incentivou a procurar bibliografia na área de ensino de dança, escolas que tivessem ensinando dança para o tal do estágio. Eu descobri que não havia nada disso, né? Pelo menos no Brasil, em São Paulo, naquela época, a bibliografia, eu posso dizer que praticamente zero, vai, eu não garanto, porque eu também não procurei, não sei dizer. Não havia dança nas escolas. Então, o meu trabalho de conclusão de curso da pedagogia foi justamente esse ensino de dança, ou a ausência do ensino de dança, ou o que seria esse ensino de dança, né? E foi com isso depois que eu fui procurar um mestrado, então, no Laban Center, que hoje é Trinity Laban, né, em Londres, para me aprofundar nessa área, ainda mais voltada para o ensino. Mas aí você chega em Londres, num centro de dança, que eu comecei então a entender o que era o tal desse mundo da dança, essa questão do artista, da formação do artista, e todo o meu trabalho começou a se desenvolver para isso, né? Voltando de Londres, fui para as escolas, né? Acho que foi, eu não vou dizer que foi sorte, porque também tem competência, mas foi um momento histórico muito importante que o Paulo Freire estava assumindo a Secretaria de Educação. Eu estava como professora convidada na Unicamp, na área de licenciatura, e fui convidada então a integrar o projeto do Paulo Freire, nessa época na Prefeitura das Escolas de São Paulo. E aí foi a segunda revolução, né? Tanto de estar trabalhando com o Paulo Freire, obviamente, tudo que eu tinha estudado muito, depois eu estava com ele na minha frente, mas pensar a dança dentro desse projeto, né? E com isso comecei a ver que as escolas, não é que elas não tinham dança como atividade escolar, não tinham arte. Sabe esse lugar da estética, esse lugar do pensar arte, do vivenciar arte? Porque o próprio PCN foi muito criticado, né? E eu acabei entrando com muitas críticas, inclusive de colegas, que eu imaginei assim, bom, se eu não puser a mão, alguém põe. Então, deixa eu me fazer esse desafio de tentar sistematizar alguma proposta a nível nacional, nem que seja uma referência para a crítica, o que foi.
né? E tem sido. Mas é assim, o que eu acho que uma das importâncias do PCN, a maior, talvez, tenha sido a dança está em pauta e tem um documento. E aí cada um pode começar a pensar a partir disso, gostando e não gostando, fazendo ou não fazendo. Então, assim, foi um momento histórico no Brasil de a dança existe na escola. E foi um trato meu com a Heloísa Ferraz, que é quem coordenava o PCN de arte, né? Falei, Heloísa, tem um trato. A dança tem que ter o mesmo número de páginas das outras linguagens e ela não pode ser a última. Artes visuais, teatro, música e dança, né? Aí a gente foi uma brincadeira, mas a dança acabou tendo mais páginas até, porque ela falou assim, não, é uma linguagem, não uma linguagem nova, mas que pela primeira vez está sendo sistematizada nacionalmente, né? E não foi a última na escala, né? Mas o que eu acho assim, o PCN introduziu algumas questões, muitas delas até hoje ausentes da escola, né? E durante essa escrita foi uma outra grande questão para a coordenação. Para quem eu estou escrevendo? Para os formados e licenciados em dança ou para aqueles que querem ensinar dança na escola como alguma atividade, como o caso da pedagoga, da educação física e de outros professores. Tanta gente conhece dança, né? E o PCN foi pensado para o licenciado em dança, né? Então muitas coisas ali eu acho tão fora do alcance da pedagoga em termos de conhecimento e outras se aproximam mais do artista e do fazer pedagógico, né? Então eu acho que tem essas duas questões. Mas em termos de dança nas escolas, eu acho que assim, excelentes experiências pontuais. Nós estamos dependendo muito ainda de cada professor, né? Quer dizer, a escola acho que ainda não está articulada para um pensar arte mais amplo, integrado às outras áreas de conhecimento. Se já existe arte, já é uma grande coisa. E se essa pessoa quer trabalhar com dança, é uma vitória. Então, assim, tem os heróis e as heroínas da dança nas escolas. Todo mundo ainda com muita dificuldade. Mas vejo iniciativas acontecendo, está crescendo. O que eu vejo que cresce mais é o interesse e essa responsabilidade. As pessoas acham que já existe esse pensamento nacional de que não dá para ter, a dança não pode estar ausente. De acordo com o documento, a criança utiliza da ação corporal para conhecer a si mesma e que experimentar com o corpo através da dança na escola gera na criança o entendimento da sua capacidade de movimento e de conhecimento mais aprimorado de como seu corpo funciona. Ou seja, é importante que a dança na escola seja desenvolvida como investigação, sempre estimulando a pesquisa consciente de si mesmo. Nossa querida Isabel Marques vai explicar. Roda o vídeo. Muitos professores podem se perguntar, né, se existem conteúdos a serem trabalhados, conteúdos da dança, ligados à dança, trabalhados na escola. Que conteúdos seriam esses? Dentro dos processos criativos, a gente tem duas grandes linhas. Um que no passado chamavam de expressão corporal, que é um termo muito ingrato, né? Mas que atualmente a gente chama de improvisação em dança. Improvisar não no sentido de fazer qualquer coisa, mas de estar explorando, experimentando, experienciando as possibilidades de um corpo que cria, sem necessariamente, às vezes, chegar a um resultado, né? Um outro processo criativo é a composição. Ou seja, como é que eu começo a coreografar? Como é que eu componho esses elementos para ele ficar uma dança que eu posso depois dançar várias vezes, inclusive mostrar para os pais, se for o caso, né? E depois existem os processos interpretativos, que aí sim, como é que eu aprendo os repertórios que já existem, né? Tanto o repertório que a minha professora bolou, que o meu colega fez, que é muito bacana, a gente está experimentando isso em várias áreas no ensino fundamental, o grupo pode começar a ter os seus próprios repertórios e que ensina para outra turma, que a professora criou. Então vai dos repertórios dos grandes coreógrafos, repertórios da nossa tradição e os repertórios que eu mesmo crio ou que o meu colega cria. Então é a hora que existe uma dança, vamos dizer assim, fora e que você vai aprender a incorporar isso no seu dia a dia, né? Então, eu tenho esse grande grupo do fazer aí, que são os criativos e os interpretativos, né? Mas, fora isso, tem toda essa área de conhecimento da dança, que é a área de apreciação, crítica, fruição, é você se tornar esse leitor da dança.
né, que eu estou agora incorporando esse termo. A gente sempre pensa em leitor como aquele que lê palavras, né? Mas a gente lê corpo, a gente lê arte, a gente lê imagens, ampliar esse conceito de leitura. E um outro grande grupo, que a Ana May chama a área da contextualização, ela trabalha bastante com a história da arte, né, a história da dança, mas não como uma coisa isolada. O que eu tenho visto muito e tenho trabalhado, quer dizer assim, então, chega no ensino médio, ou no oitavo ano, agora, né, o 9º ano, criança não quer mais dançar, o adolescente é complicado, aula de história da arte o ano inteiro. Porque você passa a projeção, passa vídeo e pronto, ninguém precisa se mexer e eu acabo com todos os meus problemas, né? Não. Na verdade, acho que o grande mote hoje, que eu tenho trabalhado bastante, é como essas coisas se relacionam. Então, se eu estou fazendo uma composição coreográfica, como eu me alimento assistindo dança, para que assistir dança alimente o meu processo criativo, a história alimentando a minha fruição e alimentando o meu processo criativo. Então, na verdade, não são esses conteúdos que eu vou pondo na lista, e que eu brinco com os professores, que é uma delícia, você faz uma lista e vai ticando, né? Já fiz, não é? É um prazer, depois você tica a lista inteira. Mas não, é como todos esses conteúdos podem ser articulados. E a gente que eu tenho trabalhado bastante, essa imagem do caleidoscópio mesmo, que esses conteúdos são peças de um caleidoscópio. O que o professor vai fazer? Vai girar esse caleidoscópio, como é que esses conteúdos se articulam entre si. Dessa forma, criar situações que envolvam a modalidade de dança levará o aluno a atingir 3 objetivos. O primeiro é a dança como expressão e na comunicação humana, na qual o aluno deve reconhecer seu corpo e como ele se expressa no espaço. O segundo é a dança como manifestação coletiva, na qual o aluno deve interagir com os colegas, movimentando-se em grupo e respeitando as qualidades individuais de movimento de seus colegas. E o terceiro, e não menos importante, é a dança como produto cultural e apreciação estética, na qual o aluno deve saber analisar e argumentar sobre dança, a fim de formar a sua própria opinião sobre o assunto. Então, podemos resumir os objetivos da dança dentro da arte em 1. Saber fazer, 2. Saber fazer com o outro e 3. Saber apreciar. Isso mesmo! Vale salientar que a PCN de arte, além de ser utilizada para planejar as aulas de arte, também é utilizada para elaborar os projetos políticos pedagógicos das escolas, as PPPs. É claro que cada instituição deve montar o seu projeto político pedagógico, sua proposta pedagógica, adaptando os conteúdos à realidade social da localidade onde está inserido. No entanto, pelo fato de a dança estar prevista pela área de arte, acaba gerando muitas vezes o seu esquecimento, tendo em vista que a maioria dos casos a disciplina de arte é ministrada por licenciados em artes visuais, o que acaba priorizando sua área. Isabel Marques nos explica melhor. Quando a gente fala da dança na escola, qual é o panorama? Olha, Bárbara, a gente pensando na presença da dança, precisa ver de que ponto de vista, né? Vamos dizer, a dança sempre esteve muito presente na escola, fazendo essas festinhas. Então, festinha de fim de ano, a apresentação da educação física. Então, isso, vamos dizer assim, é uma coisa que sempre está presente. Agora, se a gente for pensar na dança como área de conhecimento, como linguagem, ou se a gente for até mesmo pensar num papel diferenciado para a dança dentro da escola, no currículo, aí acho que a situação ainda está, vamos dizer assim, engateando, né? Não só porque a dança na escola é uma área de conhecimento, de certa forma, até recente, né, em relação às outras áreas, obviamente, né? Mas o que eu percebo, assim, a gente vai depois, eu acho que vamos falar um pouquinho mais disso, né? Da relação, por exemplo, quem é que pode ensinar dança na escola? Quem é que está preparado para isso? Que visão de dança a escola tem? O que os pais pensam da escola? Então, existem vários fatores que acabam excluindo essa dança de um programa mais específico, mais curricular. A partir dos parâmetros curriculares em São Paulo, a partir da gestão do Paulo Freire, né, da qual eu tive a grande honra de fazer parte, né, começaram a pensar as 4 linguagens, né, o teatro, a dança, a música, as artes visuais. Para a gente fica faltando a poesia ainda, mas um dia a poesia ainda vai ser incluída, né? Pensar nessas 4 áreas de conhecimento. Primeiro, pensar como área de conhecimento, quando você me perguntou da importância, né?
é pensar a arte como área de conhecimento. Muita gente tem essa visão um pouco distorcida de que a arte é só entretenimento, de que a arte só vale para descansar das aulas mais pesadas, que qualquer um faz arte, né? E assim, como a arte não tem avaliação concreta, só tem às vezes comentário do professor, não precisa ter nota, né? Então todo mundo despreza um pouco às vezes a arte como área de conhecimento, como linguagem e principalmente como experiência do ser humano, né? Então tem essa importância muito grande. A dança especificamente, eu acho que ela vem contribuir para essa experiência e para esse conhecimento, abordando o corpo, né? Esse corpo em movimento, como é que esse corpo em movimento lê o mundo, como é que a gente está no mundo a partir dessas relações corporais, né? Trabalhar a nossa corporeidade em forma de arte. Então tem uma contribuição muito específica, né? Costumo dizer que cada área do conhecimento é como se você vestisse uns óculos, você vê o mundo pela matemática. Você deve ter amigos da biologia, por exemplo, que você passa e ele vai falar assim, nossa, mas essa planta, não, ela não é nem planta, ela é assim, né? E a gente às vezes, então ele vai, isso aqui não é uma planta, isso aqui é artificial. Um artista passaria e fala assim, nossa, é o branco combinando com cor de rosa, e assim vai, né? Então cada área de conhecimento traz um óculos para a gente ver o mundo. Então o ideal é que nós tivéssemos múltiplos óculos. E infelizmente na escola sempre falta o óculos da arte, ou o óculos da arte é mais precário. E é muito interessante, porque muitas vezes a gente sabe reproduzir danças. Aí que eu diria que é analfabeto. O analfabeto reproduz e não sabe o que de fato ele está dançando. Ele tem toda uma sensação, mas ele não conhece a dança como um todo. É compreender que dança é história, compreender que dança é sensação, compreender que dança é preparo corporal, compreender que dança tem toda uma questão estética aí, tem principalmente uma questão social incluída nessa dança. E não simplesmente a gente assinar um nome e copiar um passo. Eu acho que diminuir muitas possibilidades da dança quando a gente pensa a dança como um conjunto de passos, né? Ela é muito, e por isso que a gente considera a dança conhecimento e por isso que ela deve estar na escola, que é um direito de todos. Então, quando a gente não tem a dança como um componente curricular, nós estamos usurpando esse direito, o direito de conhecer, principalmente num país como o Brasil, que a dança está tão presente, né? Nas escolas brasileiras, essa discussão tem avançado no sentido de ampliar a dança como parte dos programas de arte e de educação física? Nós temos, desde 97, o Brasil tem, vamos dizer, um documento que são os parâmetros curriculares nacionais, que os professores devem ter tido contato, né? E pela primeira vez a dança também está presente como uma disciplina a ser ensinada na escola. Porque você falou, né, que é um tema polêmico, sim. E a dança mais polêmica ainda, por quê? Porque a dança se insere em várias disciplinas, né? Houve uma discussão na época, eu fiz a redação dos parâmetros curriculares de 5ª e 8ª série, né? E a grande discussão era onde a dança vai, na arte ou na educação física. E eu, como artista, batendo o pé para que a dança fosse na arte, é lógico, né? Mas existe um componente da educação física que trabalha o corpo e que a dança pode também ser interessante, né? Então, em termos de país, desde 97 já existe uma legislação. Já existe um referencial, já existe um texto oficial para ser trabalhado. Pode ser seguido ou não, mas já existe um documento que fala sobre a dança na escola, que eu acho que isso foi uma grande vitória. Daí isso fica dividido, fica tanto na arte quanto na educação física? Não, conseguimos uma parceria. Na época foi uma negociação muito forte, inclusive por causa de reserva de mercado. Isso tem sido uma polêmica no Brasil inteiro, né? Quem é que vai ensinar a dança, afinal de contas, né? Mas, assim, aí no meu entender muito particular, não interessa quem ensine, interessa que se ensine bem, que se ensine com qualidade e que essa linguagem seja aprendida, que cada um possa reelaborar essa dança do seu próprio modo, pensando no cidadão contemporâneo, na região do país em que ele está. Então, essa seria a proposta. Podemos concluir que o documento é uma orientação quanto ao cotidiano escolar, os principais conteúdos que devem ser trabalhados, a fim de dar subsídio aos educadores, para que suas práticas sejam de melhor qualidade. Em sua abordagem, os parâmetros curriculares nacionais definem que os currículos e conteúdos não podem ser trabalhados apenas como transmissão de conhecimentos, mas que as práticas docentes devem encaminhar os alunos rumo à aprendizagem. Esperamos que tenham conhecido mais a respeito das PCNs.
Agradecemos sua atenção. Até o próximo vídeo! Pam, parará.